Vamos falar todos os spoilers de Coringa. Filme, né? Polêmico, pesado. Porrada na cara, soco no estômago. Lembrando, todos os spoilers. Se você quer saber a nossa opinião sobre o filme em si, sobre a parte cinematográfica, se o Joaquim Phoenix fez uma boa interpretação e tudo mais, a gente tem outro vídeo aqui, a nossa crítica, com as nossas notas, inclusive. Aqui não, aqui a gente vai falar só sobre a história em si e os desdobramentos para o futuro desse personagem do universo DC, do Batman e etc, tá? Com spoiler liberado. A primeira pergunta, Jurandir Filho, seria Coringa a história de origem do Batman do Robert Pattinson? No meu coração, sim. Essa aqui, cara, é a origem perfeita do Batman. Porque a gente vê a morte de Thomas Wayne e de Martha Wayne. E eles... A morte da mãe é um negócio chocante, porque ele mata o pai. Quando vai atirar na mãe, o sangue da mãe jorra no rosto do Bruce Wayne. É um negócio assustador como acontece, né? Inclusive, esse filme se passa ali, comecinho nos anos 80, Isso. 81, 82, por causa da estreia do filme do Zorro, né? O que acontece no final do filme, quando o Coringa é preso, a gente pode dizer ali que tem um espaço talvez de um ano, mais ou menos, ou 1 ou 2 anos. Porque ele não tá mais com cicatrizes, porque na batida ele ficou cheio de cicatriz, cheio de marca e tudo, ele não tinha mais nada, né? E nesse espaço também a gente não sabe o que aconteceu com o Bruce Wayne. A última tomada que a gente vê é justamente a tomada clássica dele em pé, olhando estático pros corpos dos pais no chão. Sim. Lá no beco do crime. É a última coisa que a gente vê do Bruce. E o Coringa vivo. A gente vê o Coringa vivo, talvez até fugindo do asilo, mas acho que ele é capturado logo depois, porque... fica meio aberto. Até mesmo um dos momentos de leveza que a gente tem no filme é justamente quando ele tá... Nesse final, quando ele tá sendo entrevistado pela assistente social, psicóloga, etc. Psiquiatra, a gente não sabe qual é o título dela, porque ela não tá usando nada. Quando ele sai da sala, a gente vê as pegadas sangrentas. Matou. Aí vem um guarda procurando por ele, tipo aquelas tomadas do Scooby-Doo, sabe? Que você vai correndo pra um lado, pro outro, etc. É um dos poucos momentos de leveza que a gente tem. Porque esse Coringa... é um filme bem sombrio. A gente tem poucas cenas que tenham qualquer tipo de humor nele. Mesmo humor mais mesmo esse humor mais o mais humor, negro, o humor sombrio. que tem, ele é um negócio cômico, né? Ele não é engraçado, né? Isso. E ele tenta dar uma entrada à história do Arthur Fleck, do personagem do Joaquin Phoenix, a sua transformação em Coringa, mas ela dá uma desviada, uma costurada ali na história do Wayne também. E pra mim, a decisão que foi feita, perfeita. Por quê? Porque ele não te dá resposta simples. Pra Coringa, nada tem que ser simples. Porque o personagem, ele não é simplificado, ele não é colocado numa caixa. Se você vai ter um passado que ele seja de múltipla escolha. Exato. E nesse caso, você tem uma série de coisas que o filme te dá, uma série de pistas, só que são pistas falsas, ou podem ser pistas falsas. O Arthur é criado pela mãe dele, a Penny, que foi uma antiga empregada dos Wayne 30 anos antes. E ela fica enviando várias cartas pro Thomas Wayne pedindo ajuda, pedindo pra tirar ela do inferno que ela vive. Que a gente pensava era o quê? Ela, ex-funcionária, queria uma ajuda da ex-empresa, trabalhou tantos anos pra ele e tudo. E o filme tem um plot twist aí, né? Deu o primeiro plot twist no qual o Arthur abre uma dessas cartas e a Penny diz lá que o Arthur é filho do Thomas Wayne. Ou seja, o Coringa é irmão do Batman. Ou não, né? Ela diz que assinou vários papéis, dizendo várias coisas, e em dado momento, o Arthur ele vai ao asilo Arkham, ele descobre que a mãe teve internada lá, vê que tudo aquilo ali era invenção da cabeça dela. Ou não, porque ela mesma disse que assinou vários papéis, obrigada e tal, então o filme não te dá uma resposta simples. Não, inclusive nos laudos, diz que também ela sofria de problema de cabeça, né? Ela tem distúrbio de personalidade, né? Então, o Arthur sofreu na infância com... o padrasto batendo, padrasto não, os namorados da mãe. Sim. Outra coisa que o filme também brinca com você. Você tem essa primeira história dela dizendo que ele é filho dela com o Thomas Wayne. Sim. Logo depois a gente descobre que tem papéis de adoção lá dizendo que o Arthur foi adotado e cujos pais são desconhecidos. Ele tinha sido abandonado. Que eu acho que é papinho. Eu acho que ele é filho mesmo do Thomas Wayne. E esse papel de adoção é forjado. Mas é aí que tá, Júlio. O filme não te dá essa resposta. Não precisa dar. E seria um desserviço pro filme dar essa resposta. Você sair
colocando a história do jeito que você quiser, faz parte do que é o Coringa. Exato. Você não tem uma resposta exata. Já todo esse período que a gente tem o Batman enfrentando o Coringa, até hoje ele não descobriu a identidade real do Coringa. Mas é interessante pelo fato de que, se ele é filho do Thomas Wayne e ele já tem uma relação com o jovem Bruce Wayne ali, porque ele vai lá na casa, na mansão, né? Ele encontra o menino, ele encontra o Alfred. E ele encontra o Alfred e tudo, e ele tem uma reação exagerada lá, né? Quando o Alfred vê, você é o filho da Penny. Sim. You're her son. Ou seja, essa história é famosa. Isso. Não foi um migué. Eles inventaram mesmo toda aquela parada lá da papelada pra ela realmente... Ou ela realmente é maluca e tava mandando aquelas cartas, e logo que o Alfred viu que ele era filho da Penny, disse, você é o filho dela. Ou seja, não existe resposta simples aqui. Eu prefiro acreditar de que Thomas Wayne era um escroto, porque o que é mostrado no filme é que ele é um escroto. A forma que ele fala, a forma que ele se dirige às pessoas publicamente, em TV, chamando as pessoas de palhaço, sabe? Não, ele parece realmente o arquétipo daquele bilionário que você tinha nos anos 80, sabe? Sim. Do tycoon, do cara que realmente tá pouco ligando. É a versão menos gostável do Thomas Wayne que a gente viu até hoje. Sim. Sem contar, claro, a versão do Batman lá de Ponto de Ignição. Tem poucas vezes a gente vê o Thomas Wayne em cinema. Né? A gente não vê isso. A gente vê ele morrendo e pronto. E o Batman. Não, mas a última versão que a gente teve do Thomas Wayne em tela foi justamente a do Batman Begins, daquele pai amoroso que tava cuidando do filho. Exato. Que se importava com a cidade, etc. Aqui Gotham tá indo pro bueiro. Mas a gente poderia... Esse do Batman Begins, ele poderia ser esse Thomas Wayne. Porque você tem um recorte de um pai sendo amoroso com o filho, não quer dizer que ele não seja um Não, mas a gente também tem todo o retrato da sociedade lá, com o Thomas tentando realmente ajudar a cidade, né? Mas aqui não, aqui a gente tem o Thomas aproveitando a situação que a cidade se encontra para tentar ascender numa carreira política. Sim, mas aqui, como a gente vê, a gente discutia, né? Pô, será que é o Coringa que vai matar os pais do Bruce? E foi exatamente o que a gente especulava. Foi de maneira indireta, o tumulto que o Coringa causou na cidade, porque... Qual o conflito que acontece? O Arthur, depois de sofrer uma série de humilhações, ser espancado por uns pivés meio da rua, ser demitido depois de ser encontrado com arma no hospital infantil onde ele ia bancar o Doutor da Alegria, é demitido, tá no metrô completamente transtornado, vê 3 funcionários das indústrias Wayne lá assediando a moça, começa a rir descontroladamente por conta do distúrbio que ele tem. Sim. Começa a apanhar, até o momento que ele pega a arma e mata os 3 caras. Exato. Nesse momento acontecem 2 coisas. Primeiro, você vê que o Arthur ele começa a acordar, entre aspas, pra vida. Ele consegue ter um gosto pela vida através do ato de matar outras pessoas. Porque o ato dele acabou gerando questionamentos, né? Porque alguns jornais chamavam ele de vigilante. Por quê? Como se ele fosse um anti-herói, quase. Porque parte da cidade já não estava satisfeito em nada com o governo, com as lideranças, com os ricos e tudo, e aí eles começaram a se questionar nesse sentido. Esse ato acaba inspirando manifestações de pessoas vestidas com máscaras e manifestando onde está o Thomas Wayne, os ricos e tudo mais. Quase como se fosse uma versão piorada do ponto de vista ético, moral, etc., do movimento Occupy Wall Street. Porque você tem todas aquelas figuras... impulsionadas por uma situação de desigualdade extrema, com os ricos basicamente vendo todos como palhaços, e esse é o termo que o próprio Thomas Wayne usa. Sim. Por isso a gente coloca aqui essa versão menos simpática do personagem que já existiu, com exceção da Batman Ponto de Ignição, tratando todo mundo como se fossem palhaços, daí as máscaras e tal. Sim. O movimento acaba crescendo, acaba tendo mais relação com o V de Vingança, né? Isso. E chega num ponto em que o Coringa acaba se tornando essa figura emblemática, um líder carismático dessa massa, mesmo ele chegando dizendo, eu não tenho uma agenda política. Quando ele assume essa persona de uma vez por todas, ele chega no programa do Murray, que é o personagem do Robert De Niro, que ele tava lá pra ser entrevistado, porque viralizou pra época, né? Sim. Aquele vídeo dele sendo um péssimo stand-up comedy e tal. Ele chega lá e diz, eu matei esses 3 rapazes, e não foi algo político. Agora ele também fala o seguinte, que isso remete ao Batman ao Coringa do Nolan. Se fosse eu morto ali na sarjeta, ninguém estaria dando a mínima.
mas como foram 3 riquinhos, Exato. gerou essa comoção toda. Porque faz tudo parte do plano. Mas quando eu digo que um prefeitinho qualquer vai morrer, aí todo mundo perde a cabeça. Isso nos leva direto a uma cena que a gente vê ele na parte de trás de um carro de polícia, olhando pela janela e Saboreando o caos. É nesse momento que a gente tem esse Coringa do Heath Ledger. Mas a gente tem outros momentos que a gente tem um personagem em formação e esse personagem age de uma maneira completamente própria. Eu até falei no vídeo anterior que esse Coringa ele pode ter bebido um pouco do Batman do Frank Miller, do Batman do Alan Moore, mas o Coringa do Alan Moore, lá em Piada Mortal, ele era um cara que estava tentando viver uma vida dentro da sociedade. Tinha família, né? Tinha uma família, que tinha uma esposa, que ele estava tentando realmente funcionar dentro da carreira dele e tal. Acontece uma tragédia indizível, a esposa dele morre, ele é pressionado por bandidos, etc. E ele se transforma no Coringa por conta disso, por conta dessa confluência de tragédias. Sim. Ele era um homem triste, solitário, mas que tinha uma vida que ele gostava, ele tinha uma esposa de quem gostava. Veio a tragédia e ele se transformou no Coringa. Já o Coringa do Frank Miller, ele precisa do Batman pra complementá-lo. Ele vivia num estado de catatonia até o Batman reaparecer. Sim. Aqui você tem um Coringa que não precisa disso. No qual a única coisa que ele precisa é da sociedade refletindo quem ele é. Talvez no futuro, né? A gente não sabe se esse mesmo Coringa foi utilizado pro futuro do personagem, sei lá, Eu acho que pro primeiro filme do Batman, do The Batman, não vai ter Coringa. Uhum. Talvez menção, mais ou menos como foi o Batman Begins, que no final aparece aquela cartinha, né? Seja ali, pra ser o segundo filme aí. Até porque a galeria de vilões do Batman é bem extensa e o Matt Reeves quer utilizar o máximo deles possível. Mas aqui o Coringa, se a gente passar assim, o filme do Robert Pattinson vai acontecer daqui 20 anos. Cabe esse Coringa. Ele com 50 e poucos e tudo. Cabe. E o próprio Joaquin Phoenix, ele consegue retratar esse Coringa mais velho. Agora, juras, o estado mental do Arthur Fleck, até o ponto de chegar da quebra, e não é à toa que a gente tem vários momentos em que mostra ele batendo contra uma parede de vidro, Sim. quebrando. Quebra é uma coisa que faz. A quebra mental, a quebra da imagem do Arthur, ela faz muito parte da narrativa do filme. A cena que ele se imagina lá no programa do Murray, logo no começo, que é completamente tirada de O Rei da Comédia. A escalação do Robert De Niro não foi à toa. E o diálogo que ele tem lá, o diálogo imaginário que eles têm lá, é muito um reflexo do que o Arthur precisa. É um cara que nunca teve carinho real na vida dele. Essas ilusões, inclusive, fazem parte do filme. Eu nunca gostei muito de mostrar flashbacks e tudo. Mas nesse filme aqui, mostra um flashback que é muito interessante, que é quando ele tá convivendo com a personagem da Zazie Beetz, né? Que vira quase com um interesse amoroso dele, né? Pelo menos na cabeça dele, ela vira esse personagem. Eles têm vários encontros, sendo que esses encontros são todos imaginários, nunca existiu. São todos na cabeça dele, e a gente descobre isso de maneira bem brutal quando ele chega no final. Já quando ele descobre toda a verdade sobre a mãe dele, etc. E abre a porta do apartamento das Zazie Beetz, chega lá e ela não reconhece ele. Eu acho, inclusive, se querer, que eles mataram a personagem da Sophie, vivida pelas Zazie Beetz. Por quê? Quando corta pra ela, ele andando no corredor, você não vê. É tipo um corte brusco. E como ali ele já estava, né, possuído pela imagem do Coringa, pela inspiração do Coringa, ali eles cortaram pra não ficar mais misógino. Não, mais na cara. Misógino o filme mas ele é mais na cara. Porque é um filme perigoso. É um filme que toca em assuntos pesados. É um filme que criança não deve assistir esse filme, porque criança tem a cabeça muito sugestiva. A não ser que seja acompanhado com os pais pra falar as coisas, pra dizer, pra mostrar o que é certo e errado. Adulto, ele tem que olhar esse filme aqui e dizer assim, se você questiona e fica pensando, o Coringa talvez esteja certo, talvez você tenha, né, procurar uma ajuda aí, porque não é certo isso, né? O comportamento dele é totalmente errado. Tá muito claro, o filme deixa, isso é o certo e isso é o errado, independente de qualquer situação. É um personagem difícil que o Joaquin Phoenix ele abraçou com uma entrega assim tão absurda que é difícil você realmente parar e dar os parabéns pra ele. Porque são cenas difíceis, são cenas complicadas. O personagem é muito difícil. A cena que ele mata o colega dele é violentíssima. É violentíssima. E você tem ali uma mistura de violência, de nojo até. E chega aquele momento que
É até um absurdo. A maior cena de humor negro do filme é porque o colega de trabalho dele tá acompanhado de um outro, um anão, Sim. que chega lá e tenta fugir depois e não consegue, porque não consegue alcançar a trava da porta. E ao invés de matá-lo, o Arthur chega pra ele e diz: você foi a única pessoa que me tratou de maneira decente. E deixa ele embora. É uma cena complicadíssima de qualquer modo que você vai colocar, seja pra fazer a montagem, seja pra fazer a maquiagem da cena, que é bem gráfica. Sim. Até mesmo o tom pra você acertar é complicado, porque você podia descambar facilmente ali pra um humor mais chulo. Mas não é tudo feito de uma maneira extremamente séria. E o humor existe por conta da situação. É um humor quase forçado. É um humor quase daquela forma que o Tarantino coloca no final dos filmes dele, nas cenas de violência dele. Mas que não chega a esse ponto porque o Todd Phillips não deixa. É por isso que existe a diferença quando a gente está analisando e assistindo cinema, uma arte. O papel da arte é esse, é questionar, é mostrar, é ir além, sabe? É criar utopias. Em nenhum momento o personagem do Coringa é glorificado aqui. Não é glorificado. De modo algum. Porque a todo momento ele faz questão de dizer que ele é um doente. Ele é um cara com problema. E aqui existe uma diferença entre duas palavras. Entre empatizar e simpatizar. Quando você empatiza, é que você se coloca no personagem para você compreender a história que você tá vendo. Né? E quando você simpatiza, é porque você acha que os atos daquela pessoa, você poderia replicar na sua vida. Então existe diferenças. Ou concordar com aquilo. Exatamente. Existem diferenças entre empatizar e simpatizar. E eu acho que esse filme, ele faz questão, quando ele mostra o background do personagem, ele quer que você, sim, se sinta na pele do Coringa para você entender o porquê que ele faz aquilo. Sendo que o filme faz questão de dizer o tempo inteiro que é um personagem problemático, ele tem uma demência, ele vem de uma família problemática também. O próprio Estado, ele se exime da responsabilidade. Sim. Ele tinha um acompanhamento de um assistente social, era pouco, mas pelo menos ele tinha alguns medicamentos. Ele tinha alguém com quem tentar conversar, com quem pedir ajuda. E chega um ponto que o município diz: não, tem mais orçamento, então corta o programa todinho. Tem um ponto que ele diz: olha, uma pessoa como eu, uma pessoa com doença mental, não pode ter arma. Ah, mas quem liga? Fica aí e tal. Cara, são questionamentos fortes, pesados, que você não espera numa adaptação de HQs que, pra mim, tem um escopo muito mais amplo. Gente, pelo amor de Deus, Azul é como mais quente é uma adaptação de HQ. Então vamos ter uma cabeça um pouco mais aberta sobre isso. Aquela estrada, né? A estrada. HQs são livros como qualquer outro que podem funcionar como terror, drama, romance, tudo. E até mesmo com uma crítica social forte. A gente precisa realmente... cara, não dá pra culpar filme por causa de acontecimentos externos. Isso é outra coisa. Sabe? Cinema existe há muito mais tempo. Aliás, cinema existe há apenas 100 anos. A história da humanidade tem muito mais do que isso. A arte tem bem mais do que isso. Exato. Seja por livros, músicas. Sempre tentou colocar a culpa de determinados comportamentos da sociedade em ambientes externos, e não na própria sociedade. Porque é muito fácil você tirar a culpa de você mesmo, né? Pra colocar em outras coisas. Então, você dizer que um filme incentiva X ou Y, a gente pode questionar, a gente pode pensar, a gente pode discutir sobre isso. Mas o papel da arte é exatamente esse. A arte existe um espelho. Como espelho, como reflexão, como a liberdade criativa de você poder contar histórias, de você poder contar histórias que são indigestas. Sim! A arte serve pra isso, pra gente contar histórias indigestas. Nem tudo é final feliz, happy end, porque, aliás, não existe esse final feliz. A gente já é acostumado a assistir comédia romântica. Final feliz depende do corte, Júlio. Depende do corte. Exatamente. Depende do até onde é o final feliz, então? Sabe? Porque então a gente tem que ter todo tipo de filme, todo tipo de arte sendo feita pra gente poder abrir nossa cabeça e poder discutir mais temáticas e a gente poder também se enxergar no cinema. Porque cinema é reflexo da nossa vida, não ao contrário, sabe? A gente começou essa discussão falando muito sobre pra onde esse Coringa pode ir, porque é a forma mais fácil de se discutir. A gente prefere encerrar falando dessa parte mais difícil, de onde o Coringa veio, de como esse filme pode refletir na nossa sociedade, porque é a parte mais difícil. O verdadeiro spoiler é como isso vai acontecer, como essa discussão vai continuar. Como eu falei, não é um filme fácil. Não é um filme facilmente digerível, não é um filme de fácil assistida até.
Você pega até o próprio Rei da Comédia, o Taxi Driver, que são filmes que também mostram as descidas de indivíduos, a loucura, que se passam em períodos bem compatíveis com esse Coringa, que eles também não são filmes fáceis de serem vistos, mas que são filmes necessários. Eu acho que esse Coringa é um filme necessário. Se quer falamos sobre Coringa, é um filme que vai repercutir muito, ainda a gente tem outras coisas pra falar. Vai ter um Rapadura Cast analisando, né, mais profundamente esse filme. Então já acessa aí rapaduracast.com.br ou pesquisa Rapadura Cast no Spotify, porque é muito fácil de encontrar o íconezinho laranja. Você vai seguir, quando sair lá você vai ser notificado e vai valer muito a pena, porque a gente vai, né, aumentar ainda mais a discussão sobre esse personagem. Tu vai me obrigar a ver esse filme de novo, né? Você tem que assistir esse, cara. Tem que assistir pra gente poder ir mais a fundo nesse filme. Se inscreve no nosso canal aqui pra você não perder absolutamente nada. Deixa seu comentário, é importante sua participação nos comentários. Obviamente respeitando o coleguinha que tá opinando também, porque faz parte da discussão sadia, né? Sei que é um assunto muito cascudo, muito difícil. Que levanta certas paixões até. Levanta extremismos, como tem no próprio filme, extremismos, né? Mas se a gente conseguir discutir de forma respeitosa, todo mundo sai ganhando com isso. Se você gostou desse vídeo, joga o like! A gente se encontra na próxima. Tchau. Deixa eu descomprimir aqui um pouco. Descomprimir? Descomprimido. Cara, é muito engraçado. O Coringa ele tem tantas versões diferentes. Esse é um filme que a discussão na mesa de bar jamais seria publicável. Especialmente depois de umas 3 ou 4 cervejas.